Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Você conhece esse texto? Nós temos certeza que a palavra de Deus, assim como a sua misericórdia, se renova a cada dia. Achou aí? Amém? O texto diz: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pai, em nome de Jesus, nós já temos te adorado com gestos, com palavras, com canções, com os nossos recursos. Nós temos, em obediência ao teu nome, relembrado a tua morte, até que o Senhor venha, e desfrutar de comunhão com os irmãos. Agora nós estamos diante da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, o teu povo, e usa-me como um canal desimpedido para o fluir dos teus propósitos nessa noite. Se alguém chegou aqui inquieto, se alguém chegou aqui com dores, com algum espírito lhe roubando a paz, é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo, e que haja liberdade para o fluir da graça do Senhor. É em teu nome, Jesus. Amém. Deixa eu fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa reflexão. A primeira delas seria, ou é: quanto mais abençoado você imagina que Jesus, que Deus gostaria que você fosse? Quantas mais bênçãos você imagina, acha que Deus deseja derramar sobre a Com Ágape, sobre a comunidade Ágape? Quanto mais do seu poder você pensa que Deus deseja derramar sobre nós? Precisa de tempo para refletir, pensar? 30 segundos. A Cris já citou o apóstolo Paulo. Muito mais do que a gente possa imaginar. É muito mais Deus deseja nos abençoar. Incalculável. Deus, como Pai, deseja o melhor para nós, seus filhos, o melhor para a sua igreja. Deus deseja uma intimidade maior com os seus. A pergunta que fica então é: se é desejo de Deus se revelar mais, nos abençoar mais, nos tornar mais parecido com Ele, e já que Ele tem todo o poder, por que isso não acontece? Daqui a gente parte a nossa reflexão com a seguinte proposta: depende de nós. Irmãos, Deus já fez tudo o que era necessário, todo o preço que havia necessidade de ser pago, como relembramos hoje aqui, como o pastor Adilson ministrou, já foi pago. Tudo que estava na dependência de Deus, para que eu e você vivamos uma vida poderosa, brilhante, uma vida que mostre às pessoas o poder e o amor de Deus, já foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar, o preço do pecado foi pago, toda a força das trevas foram subjugadas,
Ou seja, o poder que emana de Jesus é infinitamente superior a qualquer força espiritual das trevas. Tudo que você precisava de sorte e de bênçãos já foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos fazer a nossa parte para desfrutar o que Jesus conquistou para nós. Eu creio de que há muito mais que isso, como cantamos aqui nessa noite. Mais poder, mais intimidade, mais graça de Deus. Eu creio que o fato de conhecer Deus de perto está ao alcance sim da nossa geração. Eu creio que o que o próprio Deus falou a respeito de Moisés, eu falo com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo, está à disposição da igreja do Senhor. E creio isso porque Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez e faríamos obras maiores. Eu quero te convidar para uma jornada de 4 reflexões. Não vou falar muito. Cada semana diz que a sua mente fica ligada 30 minutos, 35, depois ela apaga, já está pensando no que sobrou do meio-dia, o que vai fazer, o que vai fazer amanhã. Então, vamos caminhar esses 35 minutos por aí, que está bom demais, para que a gente possa refletir, partindo de 2 Crônicas 7,14, sobre o que está na nossa dependência, para que a gente possa desfrutar este avivamento, esta renovação do fervor espiritual, para que a gente possa ter mais de Deus. Deixa eu medir uma febre aqui. Quantos gostariam de ter mais de Deus? É um bom começo. Aleluia. E para a gente dar uma refletida sobre isso, a gente vai olhar para o texto que a gente leu, mas agora nós vamos botar aqui na tela, tá? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você tem a carteirinha de membro já meio amarelada, já é muito tempo de igreja, você sabe, decora esse texto, mas na outra versão, essa é a NVI, né? Mas não custa a gente dar uma reformulada nessa situação aí. Vamos dizer juntos, você pode ir olhando para aqui, eu tenho certeza que até final do mês, todos decoramos. No 3, 1, 2, 3, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Cada semana nós vamos tomar alguma parte desse texto e partindo dele a gente vai refletir um pouco. Hoje nós vamos olhar só para o seu início. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, um povo e uma identidade. Presta atenção em algo. Estima-se que no Brasil tem mais de 50 milhões de evangélicos. Quando se pensa em cristãos, os irmãos católicos também são considerados como cristãos, creem em Cristo. Nós chegamos a 85%. E esses números não é uma igreja que inventou, são os institutos de pesquisa que apontam para isso. 85% da população brasileira se diz povo de Deus. Onde você estiver, a cada 100 pessoas, 85 se identifica com a cruz de Cristo. Isso é uma maravilha.
Partindo desta verdade, 85%, eu fico imaginando que os relacionamentos no Brasil, com esse número de povo de Deus, são construídos com base na verdade, baseados na justiça e na igualdade. 85% há uma preocupação crescente com o pobre e o desfavorecido. Eu fico imaginando que as relações de convivência são centradas na reciprocidade. Traduzindo, simplificando, o que eu imagino que quero, ou o que eu quero para mim, é isso que eu faço para o próximo. 85% de cristãos é honestidade por toda parte, pureza de mente, fidelidade a qualquer preço, seja conjugal, seja com as lideranças, seja com as amizades. Isso é uma maravilha, isso é um pedaço do céu. Glória a Deus por você e eu viver no Brasil. Mas é assim? Felizmente não. Por isso que depende de nós. Se o meu povo uma nação que se diz povo de Deus, mas não age como povo de Deus, pessoas que lotam os templos no domingo em busca de bênção, de paz, ou alguns com a ideia de tentar aplacar a ira da divindade, porque se não agradar a divindade, alguma coisa ruim pode acontecer. Crente não fala desse jeito, mas diz assim, né? Quando eu não vou no culto no domingo, parece que a semana não dá nada certo. Isso é como se fosse um Deus raivoso com o chicote na mão. Tem que ir lá, bater o ponto lá, levantar a mão e dizer: tu é lindo, tu é lindo, tu é lindo. Senão segunda-feira o negócio entorna o caldo. Multidões enchendo os templos nos domingos, mas saem na segunda-feira e segue a vida como se Deus não existisse. Suas ações negam o seu cristianismo, o seu linguajar prova que não conhecem a Deus, e a sua forma de pensar denuncia que o seu Deus não é Jesus. Quer ler? Está atrás de mim o que eu falei agora. Se o meu povo, Jesus disse em Mateus 7, versos 20 e 21, de que a gente consegue identificar o povo de Deus. Ele diz assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O povo de Deus não é identificado por um vocabulário gospel. Você sabia que tem um dialeto evangélico no Brasil? Daí, irmão, está na benção, está amarrado. Isso não diz nada de alguém se é povo de Deus ou não é povo de Deus. Ser contra um monte de coisa não indica nada que nós somos povo de Deus. Às vezes as pessoas querem ser reconhecidos cristãos pelo que são contra. Olha, são contra o fumo, são contra a bebida, são contra as drogas, são contra o aborto, são contra o homossexualismo. Você é a favor de quê então? Jesus é amor. E é lógico que de tudo que eu falei são vícios, são pecados, escravizam. Mas nós precisamos ser conhecidos pelo povo que tem propostas positivas, que propõe dizendo: vem como você está, se encontre com Cristo, você é gerado nova criatura, e quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o seu passado foi colocado na cruz, há um novo começo surgindo, e a gente vai daqui para frente. Então nós não podemos ser conhecidos simplesmente pelo pessoal do contra. Frequentar as reuniões não identificam ninguém como povo de Deus. Aliás, muita gente que frequenta a igreja, e até aqui em cima, não só nessa igreja, de uma forma geral,
considerado como obreiros, naquele dia terão uma surpresa terrível, porque a continuação desse texto diz Jesus que muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. E o rei vai dizer claramente para ele: nunca os conheci, vaza. Essa é a versão nova da Bíblia que a gente está fazendo. Afastem-se de mim. O povo de Deus, conforme Jesus, é reconhecido por frutos, por ações. Não é o que eu digo que me caracteriza povo de Deus, e sim o que eu faço. Primeira pergunta da reunião do PG da semana que passou era: se você for preso por ser cristão, tem provas para incriminar você? Provas robustas, substanciais, que não tem como escapar, não adianta contratar um bom advogado? A ideia é o seguinte: imagine-se que o Brasil é proibido o cristianismo. As suas ações provam que você é um cristão? Jesus está dizendo aqui: pelos frutos vocês os conhecerão. Paulo diz aos Gálatas 5:22 que não é nem o meu fruto, já é o fruto do Espírito Santo de Deus que se move em mim, que habita em mim, e ele gera isso. Ele diz: mas o fruto do Espírito é. Veja se o Espírito tem tido liberdade para gerar isso na sua vida aí: amor, alegria, algumas Bíblias trazem como gozo, uma alegria extrema, e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Pastor, eu não tenho nem pavio, eu tenho pavio curto, o Augusto tem pavio curto, eu nem tenho pavio. Isso era antes de você conhecer Jesus. Senão os frutos estão dizendo que você ainda não é povo de Deus. E isso depende de nós, de uma decisão. Eu realmente, meu temperamento é sanguíneo, é mais forte. O que eu preciso fazer então? Você precisa começar o dia com o rosto em terra, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu recebo sobre a minha vida o teu Espírito, para que tenha liberdade de gerar em mim o teu fruto, porque eu sou o teu povo. Os frutos gerarão reconhecimento de que eu e você somos povo de Deus. E não adianta dizer de que eu sou bonzinho. Tem um monte de gente, até pessoas ateias que não acreditam em Deus, que são boazinhas. Eu trouxe o quilo do alimento. Eu te louvo e te agradeço pela tua vida, louvo a Deus e agradeço pela tua vida, e os irmãos que vão receber também. Mas tem muitas pessoas com outras religiões que também fazem isso muito bem e não têm a Jesus Cristo como Senhor. Mas eu não falo palavrão. Parabéns, isso é uma boa coisa. Mas tem muita gente que nunca pisou em uma igreja cristã e tem tido essa postura por educação de seus pais. Frutos do Espírito que nos diferenciam, geralmente em momentos de crise, de problemas. Eu acho que se existe algo que tem denunciado o nosso cristianismo, a razão de povo de Deus, é a ausência de alegria no nosso coração. Se sobrou dinheiro no mês, está difícil, pastor, eu sei disso, meu irmão, estou na mesma contigo, louvado seja o Senhor, né? Se trocou de carro, se comprou casa, promoção do emprego, aumento de salário, então eu vou estar cheio de alegria. Não, isso é circunstancial. A alegria proposta pelo Senhor como fruto do povo de Deus, ela não está promovida, ela não é gerada por circunstâncias, e sim pela operação do Espírito Santo de Deus em nosso interior. É o apóstolo Paulo que diz: ei, eu sei viver com abundância, eu sei passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém já disse que a paz e a alegria não é a ausência de conflitos, de guerra, é a presença de Deus.
Pelo fruto nós somos identificados como povo de Deus. Há uma outra identificação de Jesus aqui para nós avançarmos: por fazer a vontade de Deus. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Eu creio que você precisa refletir um pouquinho como está orando. Muitos de nós às vezes vão para a oração tentando mudar Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, que o Senhor, eu quero que o Senhor haja assim, muda Ele, Senhor, muda Ele, muda Ele, Jesus. Isso não serve não. Na oração a gente vai para fazer como Jesus, sim, apresentar os nossos pedidos, mas dizer: faça a tua vontade. Na oração a gente vai para que o Senhor sonde o nosso coração e veja o que tem de ruim lá que precisa ser tirado. O pastor Jair ministrou uma palavra poderosa no domingo passado e que mais me chamou a atenção. Eu nunca tinha pensado dessa forma, quando ele disse: raiz de amargura, quem tem não sabe que tem, porque você não fica vendo a raiz das árvores, ela está sempre escondida na terra. Como é que eu vou tratar disso? A Bíblia diz que quem tem raiz de amargura, olha, contamina as pessoas, é excluído da graça de Deus. Meu Deus, o que eu faço agora? Ele deu o remédio. Ore como salmista: sonda-me, Senhor, procura em mim alguma coisa que não te agrada. O povo de Deus procura fazer a vontade de Deus. E irmão, se Deus fizer a minha, a tua vontade, dá uma confusão. Por isso é que a vontade dele como Rei soberano precisa ser estabelecida, e eu e você precisamos sim orar sem cessar, orar em todo o tempo, mas pedindo que a vontade do Senhor seja estabelecida sobre as nossas vidas. Você é povo de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Quem é de Deus não é de mais ninguém. Olha o texto lindo que o apóstolo Pedro nos deixou, quando ele diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quem somos chamados a ser? Geração eleita, povo escolhido por Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, que nenhum homem se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas são poucos os que abrem o coração para essa transformação, mas quando abre, ele é levado a uma posição em Deus, de filho de Deus, de povo de Deus, alguém eleito, escolhido por Deus para servi-lo. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Se você ler as páginas do Antigo Testamento, você vai ver que era só da tribo de Levi, uma família escolhida, que poderia oferecer a Deus sacrifícios, que poderia oferecer a Deus adoração por meio de comida, de alimentos, como Deus havia prescrito naquela época. Mas através de Jesus, agora nós somos sacerdotes que são oferecidos em adoração ao Rei Jesus. Ele diz que eu e você somos nação santa, um povo separado, um povo que vive dedicado ao Senhor Jesus. Não que você e eu valhamos alguma coisa sem Jesus, mas nós temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é Jesus. E apesar das minhas falhas e das tuas falhas, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através das lentes do sangue de Jesus e diz: você é uma nação santa, um povo realmente escolhido, você é um povo exclusivo de Deus, pertencemos exclusivamente a Ele. Sabe qual é a nossa principal missão depois de Deus nos ter tirado das trevas e nos ter transportado para o reino do Filho do seu amor? Brilhar, influenciar a nossa geração, ser bênção àqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Pedro diz aqui que a gente foi chamado para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito, depende de nós isso. Toda bênção que existe está liberada para você. Qual é o último milagre que você tem para contar? A minha preocupação é que faça 5 anos, 7, 10 anos, que Deus agiu de forma sobrenatural na tua vida. Se isso acontece, já é um indício aí que eu e você precisamos ser avivados pelo Senhor, porque Ele continua atuante. O milagre maior para mim não é quando você ganhou algo, o maior milagre é quando você é tocado para se desprender de algo e abençoar alguém. Pensa você, se recebeu a oportunidade de dizer: esta semana eu estava em casa, o Senhor me incomodou, eu atravessei a cidade com alguns alimentos e bati na casa de um amigo, e quando eu cheguei lá ele começou a chorar, porque ele não tinha nada, mas ele disse: eu orei pedindo a Deus uma solução. Isso é uma intervenção sobrenatural de Deus, isso é cumprir o propósito de anunciar as grandezas daquele que tem nos chamado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Falei de um povo, deixe-me por alguns poucos minutos falar sobre a identidade que se chama pelo meu nome. Você é chamado de cristão. Alguns dizem que a palavra tem o sentido de pequenos cristos, outros parecidos com Cristo. A Bíblia diz que você é embaixador de Cristo aqui. Quem sabe poucos de nós saímos do Brasil. Eu já fui na Argentina com a missionária Leninha, mas não é na Argentina, Buenos Aires, é num lugar que, se não fosse nossa missionária, eu achei que a gente estava sendo raptado, porque era uma quebrada terrível. E já fui no Paraguai. Essa é a minha agenda internacional, né? Mas se você é mais viajado que eu e se passou por algum aperto num país estrangeiro, qual é o local que você pensa na sua mente de ir procurar socorro? Pensa alto. Na embaixada, não é? Quando a Bíblia diz que nós temos esta identidade de Cristo, embaixadores de Cristo, olha que responsa. As pessoas devem, e em nome de Jesus vão a cada dia mais, procurar você, para suplicar auxílio da pátria celestial. Identidade, que se chama pelo meu nome. Mas a época em que vivemos, há uma crise de identidade. A pessoa: será que eu sou cristão? Ou será que eu não sou? Sabe que eu não sei? Será que eu ajo com esperteza ou confio em Deus? Eu estou na dúvida se eu oro ou se eu dou uma oferta abençoada para o guarda. Alguns chamam isso de propina, outras coisas mais. Um conflito de identidade. Determinados momentos aqui na igreja, quem é cristão aqui não levanta o pé para não perder o equilíbrio, né? Mas e o desafio do amanhã? Depende de nós dizer não à dualidade. Há 2 parâmetros, há 2 tipos de ação. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que uma mente dividida não vai prosperar. Aquele homem que duvida, mas é como que crê, mas é como as ondas do mar, uma hora crê, outra hora não crê, não vai alcançar o favor do Senhor. É preciso dizer não a essa dualidade. É preciso dizer não à conveniência. Quando é favorável, tudo bem. Quando está contrário à maré, eu fico quieto. Se eu chego e eles estão ouvindo uma música cristã, eu já chego dizendo: a paz. Está outro som lá, alguma coisa estranha, daí brother, eu vou me adaptando, um tipo de cristão camaleão,
Não sei se precisamos ser lembrados que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Eu nunca vi ninguém provando sal e dizer: esse sal está com gosto de arroz. Não. Agora alguém pode dizer: esse arroz está salgado, ele tem propósito. Vocês são o sol da terra, a luz do mundo. Não é essa conveniência, não é esse negócio: eu pertenço agora, mas eu não pertenço depois. O que for mais cômodo eu tomo para mim, o que for incômodo eu deixo de lado. Precisamos sair do conforto da conveniência para o confronto do posicionamento. Conforto da conveniência: está tão bom aqui, quietinho, não diz para ninguém que eu sou crente. Oh, meu Deus do céu, tomara que não me descobrem aqui. Confronto de posicionamento. O estudante está na sala de aula. Aconteceu com uma jovem senhora aqui da igreja, e o professor diz: você precisa defender o aborto. A moça diz: não, eu não vou defender porque eu sou a favor da vida. Eu já testemunhei aqui. Ela entra em contato, a gente conversa, começa a orar. Ela se propõe a fazer um trabalho defendendo a vida. No dia da apresentação, o professor espera que ela defenda o aborto. Ela diz: não, eu sou cristã, está aqui o meu trabalho, eu não vou defender o aborto. O professor diz: ainda bem que encontrei um crente, porque a maioria das pessoas vai se ajeitando conforme a situação. Essa moça ganhou uma boa nota em nome de Jesus. Confronto de posicionamento. Eu pertenço a Jesus, eu me identifico com o nome de Jesus, eu trago sobre mim o nome de Jesus. Eu sou um cristão, eu creio em milagres que são gerados pela fé, pelo poder da oração. O médico diz uma coisa, eu digo: eu lhe respeito, doutor, o senhor estudou para isso, eu louvo a Deus pelo conhecimento científico que o senhor traz e tem, mas a última palavra ainda é do meu Senhor Jesus. Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores, todo o poder está nas suas mãos, e Ele já levou na cruz do Calvário as minhas enfermidades. Conforto da mesmice: tá bom, doutor, vou fazer o tratamento. Confronto de posicionamento: eu concordo com o senhor, eu vou tomar até mesmo os remédios, mas saiba o senhor, eu vou continuar orando e crendo no meu Deus. O que o Senhor diz que é irreversível é até o meu Deus estender a mão e dizer: basta. Oh, aleluia. Posicionamento espiritual. Se ajudar as pessoas, se investir o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, é ser bobo. Eu sou um bobão, eu creio que tudo que Deus me deu é dele, eu vou fazer isso. O apóstolo Paulo fala algo bonito. Filipenses capítulo 3, verso 10, verso 11. Ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. E destaquei ali: tornando-me com Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero me tornar como Ele. A NVT, a nova tradução transformadora, diz: eu quero sofrer com Ele. A do Almeida diz: eu quero me conformar com Ele na sua morte. Ou simplesmente eu quero aceitar a sua identidade sobre mim. Se permanecer puro, virgem até o casamento é careta, eu sou careta. Se ser fiel no casamento é algo ultrapassado, prazer, senhor ultrapassado. Se falar a verdade, se cumprir com a palavra, é coisa fora de moda. Muito boa tarde, aqui está o senhor retrô. Eu quero me identificar com Cristo, eu vou me posicionar, eu quero me conformar com Ele. É aquela situação assim: ou você faz isso,
ou quem sabe você não vai poder mais participar da nossa empresa. Eu sou cristão, eu vou agir certo, porque eu não vou envergonhar o nome do meu Senhor. Ou você falsifica o olerite, ou entra com pedido de separação para você conseguir minha casa, minha dívida, ou você não vai conseguir aprovar o seu financiamento. Eu não vou fazer isso. Eu sou casado, eu sou uma só carne com o meu cônjuge. O Senhor nos abençoou, eu não vou dar essa brecha para o diabo. Se for para ser aprovado, vai ser aprovado desse jeito. Eu quero manter a minha identidade com o meu Jesus. Me conformar com Ele na sua morte, tornando-me com Ele em sua morte. Depende de nós. O Brasil pode chegar a 100% de cristãos se ninguém bater no peito e tomar uma atitude e dizer: eu sou povo de Deus. As minhas ações denunciam isso. Eu sou povo de Deus, a minha identidade é ser cristão. Jesus disse que a nossa identidade é demonstrada através do nosso amor, das nossas ações, em João 13, e nós concluímos com esse texto. O Senhor diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isto, com esta demonstração, com esta ação, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Identidade. Tem uma frase desse lado de cá, que um dia chegaram os gregos para os discípulos e disseram: queremos ver Jesus. Como ministros desse altar, a gente sempre que sobe aqui tem a preocupação de que quando você olha para cá, seja qualquer um dos obreiros, ministério de louvor, a sua expectativa é ver Jesus em nós. Quando o mundo olha para você, aonde você está, a não ser que você estava no serviço secreto de Jesus até sair de casa, porque hoje você vai dar baixa desse serviço em nome de Jesus. Não entendeu a piadoca? Crente que vive escondido, ninguém sabe que ele é um cristão, ele nunca tomou essa identidade de Jesus, de aceitar o desafio, de ser exposto à vergonha, como diz o escritor aos Hebreus, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário pendurado. Sua baixa está declarada nessa noite, em nome de Jesus, de agente secreto. Você foi chamado para brilhar em nome de Jesus. É tempo de clamarmos por avivamento, por uma mudança interna. Ei, eu posso ir até aqui liberando essa palavra sobre vocês. Agora depende de você. Chorar um pouco mais na presença de Deus. De clamar pela sua misericórdia. Minha preocupação sincera tem sido uma como pai. Aquele povo que saiu do Egito, lá no Êxodo, viu milagres extraordinários de Deus. Mas coisa fantástica. Você já leu a Bíblia? Se não leu, uma boa pedida. Estamos ainda em fevereiro. Você pode muito bem ler a Bíblia esse ano e deve fazer isso. Mas coisas extraordinárias. A geração que nasceu no deserto, a segunda geração, entrou na terra da promessa. Uma terra espetacular. Os filhos deles, então a terceira geração, é escrito algo sobre ela que me faz estremecer. Aquela geração não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele houvera feito. Meus avós eram homens, meu avô era um homem de oração, minha avó era uma mulher de muita oração. Meus pais são de oração. Eu imagino que eu já oro menos que a minha avó e menos que meus pais. A questão que me faz pensar e te provocar é o que nós estamos deixando de herança para os nossos filhos. Gente, em 3 gerações, de alguém que, quem sabe, a geração que mais provou os milagres de Deus, alguém errou na transmissão dessa chama, desse fervor espiritual.
Como é que pode eles entrarem em uma terra que mana leite e mel, no sentido de que uma terra abençoada? Como é que pode aquele povo que viu a terra se abrir, as muralhas da cidade de Jericó caírem, o Senhor a fazer coisas extraordinárias, e de repente surge uma geração que não sabe que isso aconteceu e quem é Deus? Depende de nós.